Muito boa noite, queridos amigos do Lela. Para quem não me conhece, eu sou a Malu. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando hoje da Boa Nova de Jesus, trazendo o capítulo tão importante que é sobre a fé. Mas antes eu gostaria de convidá-los a nos levantar o nosso pensamento, levantar a nossa vibração, os nossos sentimentos e agradecer a Deus, nosso Pai, por nos permitir, mais uma vez, estarmos reunidos compartilhando do Evangelho e da Boa Nova de Jesus. Nos inspira Jesus ser conosco para que possamos entender o capítulo da fé e que esse entendimento nos socorra nos momentos difíceis. Que assim seja, querido Jesus. Bom, então, esse capítulo, ele está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, o capítulo 113 do Pão Nosso. Tua fé é o tema. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8,48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e quem nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a sua própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que preambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Bom, então vamos analisar o que Emmanuel quer trazer para nós no capítulo da fé. Ele diz que ninguém pode fazer nada por nós, ainda que queiram, ainda que nos amem, nem mesmo Jesus. Olha aqui, Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas. É preciso que a gente se mova na direção. Por isso que Jesus dizia que era a fé que curava. A mulher que o procurou, vamos observar essa foto aqui, onde ela toca em Jesus. É bastante interessante nós analisarmos esse capítulo da maneira como é colocado no Evangelho detalhes que nós não conhecemos. Observem que existe uma franja azul aí, né, onde ela toca, onde ela vai tocar. E aí, por que ela faz isso? É curioso, eu ouvindo uma palestra de Haroldo, né, e Haroldo é um estudioso da Bíblia, ele é um estudioso do Antigo Testamento, então ele traz para nós isso, né, que essa mulher, ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, ou seja, com hemorragia, né, e naquela cultura, né, em que ela estava inserida, que é a cultura de Jesus, da cultura judaica, eles consideravam impura a mulher com 7 dias, enquanto ela estava menstruada, enquanto ela estava no seu período de sangramento, ela não podia ser tocada e não podia tocar ninguém por 7 dias. Quem quer que ela tocasse era considerado impuro e quem quer que a tocasse era considerado impuro. Ela era passível de punição. E existia então um ritual de purificação. Então imaginem vocês que essa mulher estava há 12 anos nessa situação. Será que a gente tem a menor ideia do que foi e que ela viveu?
em 12 anos, do tamanho da solidão, por estar dentro de uma cultura que dizia que ela era impura, que ela não podia ser tocada e não podia tocar, ela não tocava ninguém, ela não era tocada por ninguém, há 12 anos. Fora a questão da hemorragia, né? Porque se ela está com hemorragia por 12 anos, a vida está se esvaindo dela. Então ela teve que ter uma coragem muito grande para tocar Jesus, para tocar as vestes de Jesus, porque ela corria muitos riscos. É por isso que ele fala que a fé curou. E é curioso esse fato, porque existe uma multidão. Jesus, quando ele andava pregando com seus apóstolos, tinha multidões atrás dele, multidões de pessoas doentes querendo ser curadas, multidões de pessoas precisando ouvir o evangelho, né? Dos gentios, das pessoas que sofriam, né? Para elas veio a boa nova, foi para elas que Jesus trouxe, né, as boas notícias, porque é para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Como dizia ele mesmo, aqueles que estão fartos, né? Aqueles que estão no poder, que comem bem, que dormem bem, não estão muito interessados. E assim é até hoje, né? Então essa mulher, ela reúne toda a sua coragem, mas a coragem de uma pessoa que por tanto tempo sofreu de uma solidão imensa, né? É, medo, preconceito. Imagina o tamanho do preconceito de uma cultura tão aferrada, né, aos rituais. Então, para que ela tocasse Jesus, ela precisou ter muita coragem. Então, ela foi munida dessa coragem. E por que que ela toca essa franja azul? Tem um significado essa franja azul. É, deveria ter, né, na túnica do homem, por quê? Para que a pessoa se lembrasse de cumprir os mandamentos de Deus. Essa franja, esse bordado, lembra a pessoa para que ela cumpra os mandamentos. Ela olha para essa parte aí da roupa, da túnica, e lembra dos mandamentos da lei divina. Então, é bastante interessante observar que ela toca ali. Ela não toca em Jesus, ela toca nessa franja. E olha só o grande significado disso, né? Quer dizer que ela está tocando no lugar sagrado ali, né? Ela está lembrando a si mesma de cumprir a lei divina. Ela não está com nenhuma intenção ruim para resolver o problema dela. Ela não está munida de egoísmo. Ela está ali com uma grandeza da alma, entendendo que se ela tocar ali, ela vai estar tocando no lugar sagrado que a lembre das leis divinas. Por isso é que Jesus pergunta: alguém, quem me tocou? E aí os apóstolos falam: mestre, milhões de pessoas estão à sua volta, todos te tocam. Aí ele fala: não, alguém me tocou e eu senti sair de mim uma virtude. Então, é bastante significativo isso. Por quê? Porque emanou virtude. Porque ela foi em busca da virtude, ela foi de coração aberto, ela foi com uma fé inamovível de que ali, naquele momento, ela seria então curada dessa questão dela, que não era só física, gente, né? Ela estava, e o sangue, né, segundo o Antigo Testamento, segundo a cultura judaica, o sangue, ele simboliza a vida. Então, uma pessoa com 12 anos, sem com uma hemorragia, ela está se esvaindo, ela está sem vida, né? Então, ela procura ali, é bastante significativo isso, né? Porque ali ela se harmoniza com essa lei, ela harmoniza com a lei divina. E aí Jesus diz que foi a fé dela que curou, porque ela se movimentou, ela foi em busca, ela foi ao encontro, né? Ela pegou o sofrimento dela gigante e com muita coragem ela foi decidida a buscar esse homem, a buscar essa harmonização com a lei divina. O convite para nós quando é que nós temos essa coragem? A coragem de driblar os preconceitos da nossa sociedade também bastante preconceituosa, de driblar a nossa dor, a nossa solidão, de nos levantar, né? De nos levantar e buscar, ainda que rastejando, porque imagino eu que ela não tinha forças mal para andar, uma pessoa com hemorragia por tanto tempo. E é isso, é essa fé que ele diz, né?
A tua fé te curou. Porque essa fé, ela é uma fé operosa, ela é uma fé de quem se põe em ação. Isso lembra uma historinha de o moço parou no posto de gasolina para abastecer o carro, e aí ele observou que tinha um cachorrinho deitado no chão chorando. Aí ele foi perguntar para o frentista, mas o que está acontecendo que ele está chorando assim? O frentista disse para o moço, ele está sentado deitado em cima de um prego. Aí o moço falou, mas é por que ele não levanta? E o frentista falou, porque está doendo, para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Então, essa historinha ela ilustra também bastante, porque a gente deve se perguntar, quando é que vai estar doendo para que eu me levante? Eu estou deitada em cima do prego e eu estou chorando. Estou sentindo essa dor, está machucando. Mas não é o suficiente para que eu me levante. Não dói tanto assim. Então, se não dói tanto assim para a gente se levantar, a gente precisa refletir sobre isso. A gente vai continuar chorando deitado sobre o prego? Ou a gente vai fazer o que essa mulher fez, né? Se mover de coragem, saber exatamente o que vai fazer e aonde toca. Porque ela foi em busca de virtude e ela teve virtude. Então, meus queridos amigos, a ideia e o convite de Jesus aqui nessa passagem é exatamente nos convidar à fé operosa, a essa fé que ele dizia, a tua fé te curou. Porque na verdade era isso mesmo. Não foi Jesus que foi lá e foi atrás dela, não, ela foi atrás, ela foi buscar e movida dessa coragem, desse sentimento, não, eu vou resolver o problema, eu vou me levantar, eu vou até lá. E, e foi e se curou, né? Então ouçamos na acústica da nossa alma essa frase: a tua fé pode te curar, só ela pode te curar. Lembremos o que o Emmanuel disse aqui, né? Nem os teus amigos que querem te ajudar, nem o próprio Deus pode, se você não quiser, tá? Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Somos todos filhos desse Pai amoroso, desse Pai bondoso, desse Pai pródigo em distribuir bênçãos, desse Pai misericordioso. Então, nos nossos momentos de crise, que a gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir, lembremos-nos desse capítulo, lembremos-nos dessa fé que Jesus nos convida. Eu agradeço a atenção e rogo a Jesus Cristo que nos abençoe e que alimente essa nossa fé. Que todos possamos ser abençoados por esse Mestre querido e que Ele possa cuidar de cada um de nós, mas que acima de tudo, cada um de nós possa entender que é preciso nos levantar, mesmo com dor, e buscar a cura. Que Deus nos abençoe, meus amores.